boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast, sempre muito especial porque ele é feito com amor para você que está aí do outro lado. Eu já começo pedindo para você se inscrever se ainda não está inscrito, para compartilhar, manda para aquelas pessoas que você ama, que estão precisando de uma mensagem de Deus no teu coração. E o que eu posso dizer? Hoje é um episódio muito especial, tenho um amigo muito querido para contar a história dele aqui para vocês. E eu tenho certeza que você vai receber uma mensagem de Deus, porque a gente vai falar de como a gente precisa viver tendo esse encontro com Deus, tá bom? E eu tenho uma imensa alegria de receber Rodolfo Moraes, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Muito prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou parafrasear a Andréia agora. Quero te convidar a assistir o nosso programa, assistir cada uma dessas postagens que a André tem feito, cada podcast, cada CristoCast, porque o que falta no mundo hoje, sabe o que é? Nós falarmos um pouquinho mais de Deus e um pouquinho menos do mundo. Vem, assiste, curte, compartilha, vai dar tudo certo. Rodolfo, obrigada por vir. Estou muito feliz que tu tenha aceitado. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Tentamos marcar uma outra vez e não deu, a gente não conseguiu, mas estou muito feliz que tu viestes. É importante falar que o Rodolfo veio como indicação também. A gente tem recebido, né, indicações das pessoas, um recomenda o outro. Você pode também indicar uma história que você conhece, maravilhosa, do encontro de alguém com Deus. Recomenda pra gente nas nossas redes sociais, a gente vai amar trazer a pessoa aqui para contar o seu testemunho. Então, obrigada. Obrigada. Não, a gratidão é toda minha e de quem indicou, né? Tomara que eu honre aí as indicações, mas vai ser com todo o coração. Vai ser, com certeza, já está sendo. E olha, quero começar já conhecendo a tua história. Me fala como foi o início da tua jornada. Tu sempre foi de uma família cristã? Como funcionava dentro da tua casa? Olha, para mim, eu acho que as nossas histórias sempre são muito bonitas, né? Independente de quem você estiver falando, acho que cada um de nós tem uma história bonita, tem uma história marcante. Então, acho que a minha ela não é nem maior, nem menor, mas ela é tão especial quanto todas as outras que foram contadas aqui. Eu tenho assistido o CristoCast e a gente se encanta, né, com o testemunho do outro. A minha vida, Andréa, eu venho de um berço católico, né, de um pai que era um ex-seminarista, né, que conheceu a minha mãe, né, e aí decidiu seguir o sacramento do matrimônio. Né, Deus tocou o coração dele ali, mostrou que o caminho dele não seria o sacerdócio, e sim o matrimônio. E eu sou a quarta ou a quinta gestação de uma mulher que perdeu 4 filhos antes de mim. E quando eu ouço os meus pais contando um pouco da minha história, eu entendo que ela sempre foi muito marcada pela presença viva de Deus. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu não sou merecedor, isso não é hipocrisia, né? Nem quero ser um escrupuloso. Eu não me sinto merecedor de tanto amor. E eu, quando vou ligando esses pontos, esses detalhes, eu percebo o quão Deus foi bondoso comigo. Né? Eu fui a quinta gestação. Né? Eu lembro que meus pais disseram que quando São João Paulo II veio a Belém, meu pai conta e narra isso até hoje. Né? Ele me ergue ao lado da minha mãe e eu recebo uma bênção de São João Paulo II. Nossa. E eu acredito que isso foi determinante para a minha vida enquanto católico, enquanto cristão. Porque foi um santo, até então não era santo, né? Era o Papa da época, né? Sim. E hoje santo, né? Como diz a Escritura, o que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. E eu acho que alguma coisa São João Paulo II ligou ali no meu coração. E aí fui crescendo, né, recebendo os sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, com a tia Terezinha, que eu lembro até hoje, a tia Francisca, do Centro Catequético Padre Alto Bosquete. Nossa. Lembro, lá Memória. na Basílica, lembro com todo carinho, foram 2 pessoas ímpares na minha vida enquanto cristão, me acolheram muito, me ensinaram a base da igreja, estavam perto ali da minha primeira confissão. E eu lembro que o que me marca muito, eu tenho 2 cenas na minha infância que me marcam muito, Andréa. Uma é de ver o meu pai rezar, como eu vejo até hoje, e eu vi o meu pai sempre ajoelhado diante de uma imagem pequenina assim de Nossa Senhora de Fátima, às 6 da manhã, 7, antes de nós sairmos para o colégio.
durante o dia e sempre no final da tarde. E eu via o meu pai ajoelhar. E eu achava aquilo belo. Eu não entendia a grandiosidade nem a profundidade daquela simplicidade. Era algo simples, mas profundo e belo. E aquilo me edificava. Aquilo me convertia na inocência de uma criança. E lembro da minha mãe, num círio, estávamos ali na Avenida Nazaré, caminhando. Era época de círio, como agora, mas era no sábado da trasladação, ainda de tarde. E as pessoas estavam caminhando, já começando a caminhar, e passa um rapaz, eu não sei quem é, e era filho de alguma amiga da minha mãe, e ela disse assim, eu acho muito bonito quando eu vejo um homem de Deus. Perdão, um jovem tão novo sendo de Deus. E aquilo me chamou a atenção. Poxa, se a minha mãe acha bonito, é bom. Por que não ser um homem de Deus? Isso. E até então eu só ia às missas aos domingos com meu pai, como qualquer outra criança, né? Com os meus pais. E não tinha absolutamente nada que me apegasse. E eu lembro que eu acho que com 14 para 15 anos ali, eu fiquei apaixonado por uma menina que frequentava a missa do Colégio Marista. E a minha mãe trabalhava no Colégio Marista. E eu ia para a missa para ver a menina. Eu não tinha noção do sacramento. Eu ia porque eu achava a menina bonita. E eu pensava assim, poxa, será que Deus vai me dar uma chance de eu conhecê-la, de encontrar uma namorada naquela fase ali da juventude? E mal sabia eu que Deus já estava me chamando ali. A moça eu até namorei, né? Mas foi uma experiência não tão boa. Mas tinha um padre ali chamado Padre Raul Tavares de Souza, o Raulzinho. Sim. E o Raulzinho, eu me confessava com ele e dizia, meu filho, você não quer ser padre? Aí eu dizia, padre não, só se Deus me chamar. Mas se ele me chamar, eu vou. Mas eu sei que no meu coração eu tenho a missão de pai. Né? Eu quero o matrimônio. Mas se Deus me chamar, deixei o coração aberto. E ele começou a insistir, então por que você não vai para Caju? Por que você não vai para Caju? Por que você não vai para Caju? E eu não ia. Porque o meu pai, eu tenho eu tive uma criação de pais muito presentes, muito cuidadosos, muito zelosos. Né? Eu digo assim, eu tive um São José e uma Nossa Senhora dentro de casa. Que lindo. Tive, Andréia, tenho até hoje. E os meus pais, meu pai não me deixava muito sair para casa dos outros para dormir, para brincar na rua, ele não gostava. Né? Isso me edificou muito também até hoje. Eu também não podia. Mas André, eu acho fantástico isso. Na época eu não entendia. Até que numa briga eu falei, pai, eu só não confio em mim. Ele falou, não, meu filho, em você eu confio. Eu não confio no mundo. Aí da feita que ele me justificou. Por isso que é legal justificar para criança, né, para adolescente, que facilita o entendimento. Mas enfim. E eu disse, padre, eu não posso, é domingo à noite eu não tenho como sair, só tenho 14 anos, meu pai não vai me levar, meu pai quer descansar, e etc. Mas meus pais não iriam pôr barreira, mas eu acreditava que não dava. Aí ele disse, então vai para o Renascer, que é o encontro que a Casa da Juventude faz até hoje. Né? Um beijo para Caju, fui 21 anos compromissado dessa casa. Devo muito à Casa da Juventude, a minha vocação, a minha caminhada católica, a minha formação. Foram 21 anos recebendo formação todo sábado. Eu tenho muita gratidão. E o encontro principal é o Renascer. 4 dias na época em Mosqueiro. 4 dias. Eu falei, padre, meu pai nunca vai deixar eu dormir fora de casa 4 dias. Nunca, nunca. Aí ele pede pro teu pai. Eu digo, não, padre, peça pro seu pai na missa. Aí eu cheguei na missa, Andréia, desse jeito. Pai, queria te fazer uma pergunta. E ele sempre foi brabão. Quer, meu filho? Pai, queria saber se eu posso ir pro encontro da igreja, que são 4 dias em Mosqueiro. Aí eu baixava a mão. São 4 dias em Mosqueiro. São 4 dias em Mosqueiro. Na terceira vez ele disse, fala, rapaz. Eu disse, não, pai, o padre Raul me chamou pro encontro da Caju. Eu queria ir, mas só que são 4 dias no Mosqueiro. Meu pai disse, tá, filho, vá. Sem nem pestanejar. Sem nem pestanejar. Quando ele disse vai, eu acho que eu acho que ligou no meu cérebro o que era um sinal de Deus e o que não era um sinal de Deus. Já estava claro para mim que se meu pai deixou passar 4 dias fora, perigo não tem, vai ser bom. E aí eu me animei. Jovem, né? Retiro. Poxa, vou conhecer outras pessoas, vou fazer novos amigos. Queria saber se tinha futebol, que eu era muito vidrado em futebol. E fui.
e tive uma experiência querigmática fantástica, né? Que o querigma é meu primeiro contato com Deus. Me apaixonei pela Igreja Católica. E naquele retiro eu falei que eu queria levar tudo que eu havia vivido para todos os jovens do mundo. Foi um sentimento real. Tanto que até hoje, eu estou com 42 anos e eu ainda trabalho no Retiro dos Jovens. Já com uma outra missão, que não é que envolve os jovens, né? Uhum. Mas é mais ou menos por aí que se inicia a minha caminhada. Muito incrível, assim. O que me chama muita atenção é a questão do exemplo, né? Sim. Dos teus pais e o quanto isso influenciou em ti, né? A tua postura que dura até hoje. O exemplo é muito importante. Arrasta, né? O exemplo arrasta, com Acho certeza. que se meu pai pregasse a vida inteira e a minha mãe pregasse a vida inteira, eu não teria tanto amor pela igreja. Tu trabalhas com jovem, né? E isso mostra pra gente também o quanto é importante que a gente leve as crianças à missa, Sim, à igreja, sem sombra de dúvida. desde pequenos, né? Às vezes eu vou em algumas missas e tem aqueles bem miudinhos que ficam, né, assim, bem sapecas e as outras pessoas olham assim um pouquinho torto, mas a gente precisa considerar que é importante que eles estejam ali naquele ambiente, ainda que não compreendam totalmente o que é estar ali, né? Mas com o tempo eles vão entender e é o melhor ambiente para um jovem estar, né? André, o melhor lugar para uma criança e para um jovem é na missa. Para nós católicos, a missa é o que mais importa. Uhum. É o que mais importa. Chegaram para me perguntar, Rodolfo, a missa é mais importante que a tua família? É. É mais importante que o teu emprego? É. Tem alguma coisa na face dessa terra que seja mais importante do que a Santa Missa para ti? Eu vou te responder categoricamente. Para ti e para você que está assistindo, não tem. Não tem. Para mim, a Santa Missa, ela é o ápice de tudo. Então, quando uma pessoa diz assim, se incomoda de uma criança estar chorando, correndo na missa, é esse adulto que realmente não está preparado para ir à missa. Isso. A criança, pela sua pureza, ela está pronta para ir à missa. A palavra de Deus diz, vinde, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Sim, com certeza. E a gente precisa lembrar que hoje em dia o mundo pega tanto a gente, e especialmente os jovens, né? Tem tanta distração, tem tanta coisa ruim pescando os nossos jovens, que é importantíssimo que eles estejam em comunidade. Em uma comunidade como a Caju, por exemplo, que historicamente na cidade já fez tantas missões e já rebanhou tantos jovens para o Senhor, assim, é muito importante que os pais encaminhem esses jovens, essas crianças para estar em comunidade, né? Tu acompanha jovens, com certeza deve conhecer muita gente que teve essa diferença de vida, né? Sim. Olha, a maioria dos jovens, André, que eu conheci, que foram engajados em movimentos, são grandes pessoas hoje. Né? E eu não falo isso em termos monetários, financeiros, de grandes pessoas de bem. De caráter, de caráter, de valores, de valores. colocar esses valores em prática. Porque não adianta você ter, né? Você precisa colocar em prática e você precisa buscar uma vida de virtudes. Então é muito mais fácil você conquistar isso no coração de um jovem dentro de uma comunidade do que no mundo. Aí tu pode perguntar, mas por que, Rodolfo? Porque hoje o mundo relativiza tudo. Sim. Hoje você tem o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Hoje você tem... E aí com esse hedonismo você permite tanta promiscuidade, tantos sinais sendo ultrapassados em relação a valores, né? Tanta sexualização dos jovens, das crianças. Você tem um relativismo que como a própria palavra diz, né, o sentido dela, você relativiza o amor, relativiza o amar, relativiza o sentimento. Aí você prepara uma geração que é enfraquecida, que poderia ter tido uma base lá atrás, mas pela falta da vivência em comunidade, dividindo esses valores com outras pessoas, isso fez com que a nossa juventude, infelizmente a de hoje, chegasse a esse ponto. Mas tem saída, viu? Tem saída, claro que tem. É um desafio, né? É um desafio que essa geração está passando e que eu acho que não é o desafio só para os jovens, sabe, Rodolfo? Eu acho que é o desafio para nós que somos pais. Sim. Eu tenho muita preocupação, por exemplo, com a minha filha. Ela tem 10 anos, mas quando ela for adolescente, né?
como é que vai estar o mundo até lá? Quando ela for adulta, como é que vai estar o mundo até lá? E se a gente não preparar agora, né, é nesse momento que a gente começa a preparar a cabeça, o coração, né, para saber lidar com o mundo, para saber conduzir as suas ações, os seus pensamentos de acordo com os valores que a gente acredita, né, que a gente precisa tentar viver segundo Jesus nos ensinou, né? Segundo a palavra de Deus. É um desafio grande para a gente. Perfeito. É um desafio gigante, só que a gente precisa se esforçar. Tanto quanto se esforça para o trabalho, quanto se esforça para levar no inglês, para levar no inglês. num balé, Sim. num comum. Sim, sim. E tu falaste duas coisas assim, Andréia, profundíssimas mesmo, teologicamente falando. A hora é agora. Uhum. Então, se Deus ele é atemporal, a hora é sempre agora. Sim. Então, que horas eu vou educar o meu filho? Que horas eu vou escolher levar o meu filho para uma vivência em comunidade dentro da igreja? Uhum. É agora. É. É nesse domingo agora. É nesse sábado agora. E como tu falaste, né? Nós, como pais, nós queremos passar para os nossos filhos os nossos valores. E tu, na tua própria fala, se tu voltares um pouquinho no CristoCast, tu vai ver o que tu disseste. Segundo os valores de Deus, segundo os valores de Jesus, segundo os valores do Evangelho. E nós não temos que ter vergonha. Uhum. Não temos. Olha, você pai que nos assiste aqui no CristoCast, a responsabilidade da salvação ela é individual. Mas enquanto os nossos filhos são crianças e jovens, estão debaixo do nosso teto, ela não deixa de ser nossa. Então, cuide do seu filho. Leve para uma comunidade, leve para uma igreja, vá à missa com ele. O que você pode dar para o seu filho se não tempo? Dinheiro, Andréia? Não adianta. Não. O melhor iPhone Tudo- do mundo tudo não se adianta. vai. Tudo se vai, tudo se esvai. Nada, tudo passa. Agora, dê Deus para o seu filho. E como é que você dá Deus, dá Deus a uma criança, a um jovem, perdão? Dando tempo, alimentando essa criança com os valores de Deus e permitindo que ela vivencie os sacramentos da igreja. Não tem Isso. coisa mais bela do que isso, minha amiga. Sabes que uma experiência que eu tive com a minha filha quando ela era menor e estava na pandemia, né? Me lembro que era a época de uma novela bíblica que estava passando e eu estava acompanhando. E ela ficava muito curiosa, porque tinha dia que eu deixava ela assistir comigo e tinha dia que eu não deixava, porque tinha, né, umas coisinhas um pouquinho mais fortes, assim, não deixava ela ver. Mas aí ela ficava curiosa. Aí ela ia na Bíblia dela, infantil, para descobrir o que tinha acontecido. Isso é bom demais. E aí ela voltava comigo e falava assim, mamãe, eu descobri o que aconteceu, eu não vou te dar spoiler. E eu achava sensacional, assim, porque de uma forma tão simples, né? Puxa vida, é um programa de TV, mas é um programa que ensina a palavra de Deus, que mostra como foi, aonde a gente vai ver exemplos, a gente vai se inspirar de alguma forma, né? E na inocência dela ali, ela ficou ficando curiosa, né? E eu acho assim que o Espírito Santo toca o coração das pessoas, das crianças também. Aí depois daquilo também, ela passou a me metralhar de milhões de perguntas e algumas que eu não sabia responder, mas que, puxa, como era gostoso ir atrás e procurar saber e aprender para passar para ela também, sabe? Essa preocupação minha enquanto mãe, eu acho que eu me preocupo muito comigo, mas eu me preocupo mais com ela, sabe? O que eu posso passar de Deus para ela, né? Ela que vai pegar eu acho que ela vai pegar uma geração tão mais difícil, infelizmente. mas que ela saiba assim ter Deus no coração dela para consultar sempre que ela puder. É a única certeza que eu digo para ela, filha, você só tem duas certezas na sua vida. Primeira, seu pai e sua mãe te amam, acima de tudo, em qualquer tempo. Segunda certeza, Deus te ama mais do que nós dois te amamos. Então, se ela compreender, absorver isso, eu fico feliz, sabe? Mas é um desafio para a gente, porque a gente precisa dedicar tempo para isso também, né? Enquanto adulto, a gente chega às vezes cansado, né? Mas a gente precisa se dedicar. Mas aí eu acabei te interrompendo em relação à tua experiência, né? E tu fostes então para o retiro na Caju, tivestes ali a tua primeira experiência, e o que foi que mudou nisso a partir dali? A partir dali,
o desejo de servir. Nasce ali o desejo missionário, de querer servir, de querer ser servo. Só que, lógico, hoje eu estou com 42 anos. Na época eu tinha 14 para 15. Então, eu desde essa época, mais ou menos dos 15, 16, eu comecei a estudar. Graças à Casa Juventude, que nós tínhamos formação todo sábado. Perdão. E eu bebi dessa graça. E a Caju era uma referência de formação. Então, nós víamos ali doutrina, nós falávamos da tradição apostólica da igreja, do magistério, das Sagradas Escrituras, da vida dos santos, de Nossa Senhora. Então, eu recebi uma base muito forte. Mas sempre vinha no meu coração o desejo de servir. De servir. E como meu pai é radialista, minha mãe professora, eles sempre me ensinaram a falar, treinar um trabalho, alguma coisa assim, né? E sempre vinha na minha cabeça a parábola dos talentos. Qual é o teu talento? Qual é o teu dom? E eu nunca gostei de falar de dom. Meu dom é esse, meu dom não. Acho que o dom as pessoas reconhecem. Mas o que é que eu tenho aptidão para fazer? Bom, eu tenho facilidade para falar, então vou falar de Deus. Eu tenho facilidade para tocar, né? Quem é músico, vou tocar para Deus. Porque um dia ele vai chegar e vai nos cobrar. E os talentos que eu te dei? Isso. E a André, que é uma baita de uma jornalista, não porque eu estou aqui, trabalha 20 anos na área política, sabe muito, né? Imagina. Chegou na hora Deus foi lá e te puxou para cá, minha amiga. Foi sim. Colocar um pouco do teu talento para Deus. Para não fazer que nem aquele escravo que enterrou o talento. Exato. E foi cobrado. Então, depois do primeiro retiro, nasce o desejo de servir. Então, eu passo 21 anos servindo na Caju. 21 anos. E nesse 21º ano, o coração ficou mais inquieto ainda. Eu já sentia que meu lugar não era mais ali. Né? E muita gente achou que eu saí porque eu já tinha me casado, aí mudou a vida do Rodolfo e tudo mais. Não, eu tinha uma inquietude no meu coração e eu sabia que Deus queria algo mais. Eu sabia que Deus queria que eu mergulhasse em águas mais profundas. Só que eu não sabia o que era. E eu passei 6 meses discernindo, Senhor, eu devo ou não sair da Caju? Porque era um lugar que eu amava. Estava cômodo ali. Né? Eu podia passar minha vida ali. Mas o meu coração estava inquieto. E é a primeira vez que eu estou falando disso de uma forma bem aberta. Né? Eu te agradeço, eu estou me sentindo muito à vontade para falar isso. Bom. E eu senti uma inquietude muito grande no meu coração. E algumas pessoas já haviam apontado isso para mim. Minha esposa, por exemplo, já tinha dito. Né? Não que não tivesse peso o que ela tinha falado, não tinha. Mas eu estava numa celeuma ali, Muito interno teu, muito né? interno, muito, mas algo assim muito profundo. Amadurecendo. Porque eram 20 anos de caminhada num lugar e eu vou para onde? Que eu não sei para onde eu vou. E aí, num outro retiro, eu servindo num outro retiro de jovens, uma irmã minha falou a mesma coisa que a minha esposa falou. E não que tenha sido mais importante ou menos importante, mas é o momento em que eu estava ali em profunda oração, visitando muito o Santíssimo, diante de Nossa Senhora, na oração do terço, do Santo Rosário, que eu estava vivenciando os sacramentos que me alimentam e me sustentam hoje. Isso eu te falo, olhando nos olhos como homem, é o que me mantém de pé. Eu disse, não, eu tenho que largar a comunidade. Né? Eu acho que Deus me quer fora dessas 4 paredes. E quando eu pensei isso, eu lembrei do Padre Raul. Sim. Porque o Padre Raul, todas as missões que ele me mandava eram fora da Caju. Quando ele me chamava para missões, eram fora. Era Marapanim, era na Mãe da Divina Providência, para começar o encontro, era numa outra paróquia. E eu percebia que muitas das minhas missões, elas saíam da Caju. E o Padre Raul sempre falava isso para mim. Sai das 4 paredes, sai das 4 paredes. E não é que ele não me quisesse ali. Ele, de alguma forma, sabia que a minha missão era fora. Com certeza estava te incentivando. E aí, quando eu saí, só começou. Mas para tu veres como nós somos muito pequeninos, muito carentes. Eu precisei de 21 anos de formação para entender qual era a minha missão. Mas aí também passa pelo processo de amadurecimento que a gente precisa, né? Não só da maturidade, da nossa maturidade intelectual, mas da nossa maturidade emocional e espiritual também. Sim. Né? Porque acontece muito da gente se achar preparado, intelectualmente preparado, mas às vezes emocionalmente não, ou vice-versa. Compartilho, estou à vontade para compartilhar contigo aqui, por exemplo, o CristoCast, eu enrolei um tempão. Foi quase 9 meses
para de fato gravar o primeiro episódio, porque eu não me sentia preparada. Mas foi por isso que deu certo, André. Lembra a nossa conversa aqui antes Sim. de nós começarmos a gravar? Sim. Eu acho que Deus só te trouxe porque tu tiveste a plena certeza que tu não estavas preparado. Eu acho que é isso que Deus quer. Tinha um temor do tamanho do mundo, assim, sabe? Porque também, assim, eu não faço nada pela metade, não gosto de... Ou eu faço direito as coisas, ou eu nem começo. Então, eu tinha um temor de fazer uma bobagem para Deus, assim. Queria fazer se fosse da vontade dele, eu entreguei muito para ele, mas me questionei muito, né? Eu acho que a gente precisa, todo mundo precisa desse tempo de amadurecimento para saber realmente qual é a sua missão, né? E acho que tu passaste por isso. Sem dúvida. Foi Deus forjando. Foi Deus me preparando realmente. Em todos os sentidos que tu possas imaginar. E o que foi que houve depois? Tu saiu de lá? Não, no meio, saí, né? Mas eu vou voltar só um pouquinho no tempo. No meio desse processo, desses 21 anos, quando eu tinha 21 anos, não me refiro agora aos 21 anos de missão dentro da Caju, eu falo agora, quando eu tinha 20 para 21 anos, eu tive uma doença. Eu tive um tumor, viram malignidade, né, para eu te resumir, e fecharam. Era como se eu tivesse de 2 a 6 meses de vida, pela idade, pela quantidade de hormônios, pelo tipo de tumor. Nossa. E foi um negócio muito sério, né? Eu tenho um pai médico, oncologista, que sabia a gravidade das coisas. Então as pessoas me visitavam, muitos assim, já se despedindo. Nossa. Foi um negócio muito pesado. Só que para mim não foi. E não porque eu seja herói, mas assim, porque Deus me revestiu da graça. Eu ia te perguntar isso. Como tu recebestes essa notícia tão novo, de algo tão duro, tão difícil? Eu recebi dentro da UTI. Depois da minha cirurgia, né, que fizeram a cirurgia, fizeram uma toracotomia, né, você faz uma incisão pelo tórax posterior, que a gente chama de costa. Abriram, viram malignidade no tumor, fecharam para evitar metástase. Para resumir assim, a grosso modo, né? E aí eu vi meu pai me visitar na UTI quando eu acordei, com os olhos cheios de lágrimas, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas, minha avó com os olhos cheios de lágrimas, a namorada que eu tinha na época com os olhos cheios de lágrimas. Então, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Sim. E aí eu perguntei para a enfermeira, que estava me acompanhando, o que que eu tenho? Aí ela tentou desconversar. Aí eu disse, olha, me diz o que eu tenho e fica tranquila porque eu sou de maior. Eu tenho 21 anos. Então você pode me falar, não vai dar problema para você. Mas eu nem estou te pedindo por isso. É porque eu quero saber pelo que eu tenho que rezar. Entendeu? Para tu veres que não era uma inteligência minha ali. Por isso que eu falo, nenhum mérito é nosso, todo mérito é de Deus. E aí eu fiz a minha oração, quando ela me contou, olha, é um tumor e tudo mais, etc. Tal, você é novo, o prognóstico não é tão bom. E eu fiz a minha oração ali. Eu disse, Senhor, eu queria te fazer uma oração como filho. Eu lembro muito bem dessa oração. Muito. Eu quero te fazer uma oração como teu filho. Eu vou te fazer 2 pedidos. O primeiro, olha lá, Andréia, se for da tua vontade, e eu puder ficar vivo, me dá a graça de eu me curar disso. De eu me curar, de eu ter minha família, de eu ter meus filhos, que eu vou te honrar, eu vou ser um pregador, eu vou falar do meu testemunho para todas as pessoas onde eu for. Eu te peço essa graça. Mas se for da tua vontade que eu parta, que eu morra, me leva direto para o céu. Não me deixa ir nem para o inferno, nem para o purgatório, porque eu vou fazer uma cagada tão grande que vai me buscar. E ali eu estava, ali na minha juventude eu não entendia, mas é o que Deus quer da nossa oração. Sinceridade, Sim. Proximidade, intimidade. E aí eu termino a oração dizendo, Senhor, mas afasta de mim esse cálice, se tu quiseres, mas que seja feita a tua vontade. Sim. Pronto. Aí eu prometi para ele, Senhor, e uma coisa eu te prometo, eu não vou, ninguém que entrar nessa UTI ou no quarto, quando forem me visitar, as pessoas vão sair chorando. E aí eu bagunçava no hospital. Bagunçava, assustava a enfermeira, cobria as coisas. E a coisa mais bonita era que todos os dias um padre
Padre Luciano Bambila, ia de manhã, 6 horas da manhã, me dava a Sagrada Eucaristia. E aí eu comecei a usar a minha razão, não a minha fé, nem a minha emoção, mas a minha razão, e falar assim, se eu acredito que Jesus está no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que a Eucaristia é Jesus, e eu já tinha essa plena certeza, não foi o tumor que me trouxe essa certeza, não. Essa certeza eu já tinha antes, graças a Deus. Eu só fiz ligar os pontos. Eu falei, bom, se é Jesus, o tumor é no mediastino, é no meu peito, eu como e bebo do corpo e do sangue de Cristo, então esse tumor vai passar, vai tocar e vai derreter o tumor. E a minha avó, que Deus a tenha, me acompanhava o tempo inteiro. E eu dizia, vó, toda vez que eu comungo, eu sinto meu peito arder. Vó, toda vez que eu comungo, eu sinto meu peito arder. Olha só. E hoje eu tenho, não sei se a minha mãe ainda deve ter guardado as ressonâncias, como se é um tumor. Eu fiquei curado pela Eucaristia. Não foi mérito meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi a Eucaristia, foi receber o corpo e sangue de Nosso Senhor. E todas as orações, toda a intercessão, os santos terços rezados, as comunidades rezando, as famílias rezando, os amigos rezando, o amor com o qual as pessoas se dedicavam a fazer isso. Então isso edificou a minha fé porque me fez dar um testemunho real da Santa Eucaristia na minha vida. Sim. Por isso eu te falei há pouco, né, aqui no podcast, a missa é a coisa mais importante do mundo para mim. Sim. E não é só para eu agradecer, não, o que eu recebi, um milagre. É muito mais. É Jesus que está ali. Sim. Hoje, mais velho, eu entendo que a missa, entendo não, é o que é a missa. Ela é o Calvário de Nosso Senhor. Sim. Ela é o Calvário, André. Ela é o Calvário que acontece de forma atemporal e incruenta. Jesus está ali, da mesma forma como ele esteve no Gólgota crucificado. Só que qual é a diferença? No dia do Gólgota, há mais de 2.000 anos atrás, teve sangue, teve a lança transpassando Nosso Senhor, teve água sendo jorrada, sangue sendo jorrado, toda a crueldade. Sim. E ali foi no tempo exato em que Cristo estava aqui. A missa é o mesmo sacrifício, é o mesmo Jesus. Isso. Só que no seu corpo e no seu sangue, como ele instituiu na Santa Eucaristia. Mas o Calvário acontece. Então essa minha cura, ela só ratificou, corroborou o caminho que eu deveria continuar ao longo da minha vida. E não dá mais para voltar atrás. Como dizia o Padre Jonas, né, que vai ser santo se Deus quiser. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. Então não dá para você voltar. Quando Deus te puxa, você não volta. Não. Não volta. O quanto é importante a gente ter a completa clareza, né, da importância da Eucaristia, do que é a Eucaristia, de que não é só um símbolo aquilo ali. Você não está indo comungar simbolicamente, não, é o próprio Cristo que está ali. Eu fico sempre muito emocionada quando eu comungo, porque eu compreendo a presença de Deus ali. É muito forte. Eu lembro também, falando da minha filha, tem umas coisas engraçadas de criança. Ela fez a primeira Eucaristia ano passado. E aí estava antes estudando, né? Fazendo o catecismo. E o primeiro dia que ela foi a primeira aula do catecismo, ela voltou muito assim, muito aflita. Mexida, né? Não, mas preocupada. Porque a professora falou para ela que ela ia comungar, né? E ela falou assim, mamãe, eu não quero ir. Eu falei, mas por que, minha filha? Não, eu não quero mais ir. Mas o que foi que houve, filha? Ela disse, é porque a professora falou que a gente vai comer o corpo do Cristo. Eu acho barato. Eu achei tão bonitinho assim, ela preocupada. Eu falei, não, filha, mas não é assim, né? Eu fui explicar direitinho. Na inocência dela, a compreensão, nossa, tão assim, mas aí eu fui explicar, não, filha, eu expliquei todo o contexto, como que era, mas se a gente parar para pensar, é o corpo do Cristo, é o corpo de Cristo que está ali, né? E que ela ficou preocupada de como que aquilo tinha que ser, mas a gente tem que estar preparado para recebê-lo ali. Não pode ser de qualquer maneira, Deus o livre, Deus nos livre. Não pode, de jeito nenhum, né? E falando disso, de preparação, o quanto é importante os sacramentos, a gente precisa comungar, a gente precisa se preparar
através da confissão também, né? Que foi outra preocupação dela, inclusive, estou me lembrando de tudo agora. Da outra preocupação, né? Porque ela outro dia chegou preocupada, porque falaram na catequese que ela ia precisar confessar os pecados. E ela falou, mãe, mas a gente tem que falar no microfone na frente de todo mundo. Eu falei, não, minha filha. Não é assim. Não é assim, é só você e o padre. Fui explicar. Ah, tá bom, então tudo bem. Tadinha dela. E foi muito bacana acompanhar essa parte do catecismo, porque eu mesma comecei a estudar tudo de novo, sabe? E a gente, enquanto adulto, às vezes a gente se esquece. Muito. A gente se esquece, porque outras coisas vão tomando conta da nossa vida e a gente precisa ter essa preocupação de ficar ligado e retornar para o Senhor, né? Minha irmã. E muito. E tu falavas de Eucaristia, me via muito na cabeça agora o milagre de Lanciano. Me conta. Tu não conhece o milagre? Não. Então eu vou te contar um dos maiores milagres eucarísticos. Deus, quando ele quer se manifestar, eu costumo dizer assim nas minhas pregações: Deus te deu fé, razão e emoção, certo? São 3 pilares. Se você usar qualquer um deles de forma demasiado exagerada, você incorre em pecado. E geralmente em pecado mortal, que é o pecado que te leva para o inferno. O venial também, né? Por isso que eu não gosto de diferenciar muito pecado, mas enfim, a discussão aqui ela não é teológica, né? É um podcast. Então vamos suavizar o negócio. Aliás, suavizar não, porque eu não consigo. Uma vez disseram, Rodolfo, tem que suavizar as tuas palavras. Eu falei, não, eu sou um missionário, eu sou pregador. Eu prego o evangelho. A gente tem que falar o que é. Eu não tenho como retroagir a isso. E então, se tu olhares, Santo Agostinho fala, né? Para quem tem fé, nenhuma explicação basta. Nenhuma explicação é necessária. Sim. Mas para quem não tem, nenhuma explicação basta. Isso. Né? Então, eu te convido aí, se você tem fé, a ratificar o que você sente pela Eucaristia. Agora, se você não tem fé, escuta isso, vai pesquisar. E eu peço muito a Deus e a Nossa Senhora que teu coração seja tocado. Olha esse milagre, minha irmã. Um padre não acreditava na Eucaristia. É normal uma pessoa que não tem nenhuma vivência de igreja achar que a Eucaristia ela simboliza, representa. Né? O padre Raul falava muito isso. Não simboliza, não representa, que é pequenininho, né? Igual o mestre dos magos, né? Da Caverna do Dragão. Era uma graça. Ele dizia, não simboliza, não representa, é Jesus, com aquele dedinho dele. E, de fato, é Jesus ali. Sim. O mesmo que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia. É o mesmo. E esse padre não acreditava. Isso há mais de 700 anos em Lanciano, na Itália. E aí, simplesmente, ele estava elevando o cálice, a patena, né, que é aquele prato dourado onde fica a Eucaristia. Ele estava elevando e aquilo cai da mão dele, na frente da Assembleia. Cai. Só que na hora que cai, no mesmo momento que cai um pedaço de carne, o pão se transforma num pedaço de carne e o vinho se transforma em 5 coágulos de sangue. Nossa. Aí poderiam ter pensado, não, ele colocou agora, mas ele estava assustado com aquilo. E a igreja, diferente do que a sociedade fala, que ela é retrógrada, que ela é conservadora, isso aqui não conhece a igreja. Quando você estuda a igreja, você vê simplesmente que ela é mãe. Ela cuida. E ela vai te dizer não. Ela vai te dizer não ao aborto porque ela sabe o que causa na vida da mulher e porque ela não quer que uma criança morra. Isso. Ela vai te dizer não à ideologia de gênero porque ela sabe que você precisa respeitar aquilo que Deus criou. Mas ela vai abominar o pecado, mas ela vai amar o pecador. Sim. Ela acolhe, ela é mãe. E aí, quando caiu, a igreja fez o quê? Por prudência, porque a igreja não declara qualquer coisa como milagre. E quem a igreja chama? A ciência. Quando a ciência vem, ela começa a analisar. Cientistas ateus começaram a analisar o milagre de Lanciano. Né? Se eu tiver algum detalhe que eu conte de uma forma diferente, eu peço desculpas porque são muitas informações. Mas eu sei que o último estudo que foi feito neste pedaço de carne e nestes coágulos de sangue foi em 1970. Então, vários estudos foram feitos, inclusive testes e mais testes e tudo mais. Qual foi o resultado final? E cientistas ateus, tá? Ateus. Perdão. O pedaço de carne, se não me falha a memória, é um pedaço do miocárdio, do ventrículo esquerdo do coração. Impossível de ser retirado por mãos humanas. Nossa. Tamanha precisão dos cortes,
sem você queimar nada de artéria, de vasos, nada. Impossível de ser retirado. Isso está no laudo. E o tecido vivo. Não está morto. Vivo. Olha só, não tem sangue circulando. Está vivo. Aquele pedaço de carne, sem estar ligado a nada, está vivo. Os 5 coágulos de sangue, cada um pesa 5 gramas. Se você juntar os 5, eles pesam 5 gramas. Se você botar todos numa balança, 5 gramas. Se você botar só um, 5 gramas. Se botar 2, 5 gramas. Deus ali quebrando totalmente as leis da física, da química, da biologia, quebrando a lógica humana. Sim. Como quem diz, né? Eu tô aqui. O sangue tipo AB positivo, o mesmo sangue do Santo Sudário de Turim. Moral da história, até os cientistas ateus se converteram. Isso está exposto na Itália. E aí, se a produção puder, não sei se vocês vão conseguir, né? Porque eu sei que não é o padrão, mas tem imagens na internet desse milagre exposto na cidade de Lanciano, dentro do ostensório. Então tá aí a Eucaristia. Incrível. Extraordinário. Extraordinário. Fora do nosso ordinário. Deus opera no extraordinário, com certeza. Sem dúvida. É dele, né? E cabe a nós ir nos aprofundar, não é verdade? Estudar, Andréia. O caminho é estudar. O caminho é esse, sim, se dedicar tempo. Eu sempre falo que o princípio é você abrir seu coração. Sim. Né? É dizer, Pai, eis-me aqui, né? Faça eu quero sem te mim. conhecer, quero te conhecer. E a partir dali você realmente se dedicar a isso. Sim, sem né? dúvida. É muito importante. A gente tem no CristoCast também, agora, uma comunidade no WhatsApp, onde a gente compartilha leituras diárias da palavra. A gente faz a leitura da Lectio Divina. Perfeito. Todos os dias. E com reflexões, né? A gente coloca lá, ensina as pessoas. Porque também eu me deparei com isso. Né? Eu, apesar de ser católica, né, batizada, lá, bebezinha, mas eu não lia a Bíblia. E na pandemia, né, foi um período muito difícil, eu tomei isso para mim. Eu falei, caramba, eu preciso me aprofundar, preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. E eu fui para a palavra. E eu tive dificuldade. Sabe aquela coisa assim, o católico que tem a Bíblia ali na sala de casa, mas não abre, não lê. Só de enfeite, né? Fica de enfeite. Era isso. E hoje eu me envergonho disso, mas assim, que bom que deu tempo de eu reverter, sabe? E eu entrava em contato com o padre ou com as missionárias que eu conhecia e dizia, como é que lê aqui essa parte essas pontuações aqui dos capítulos, e eu não sabia mesmo. O básico, né? O básico eu não sabia. E hoje eu não fico sem, não consigo ficar sem, e agora compartilho com mais de 50 pessoas que a gente tem dentro do nosso grupo. Lá te convido, vai lá no nosso Instagram, clica no link para participar da nossa comunidade, para você fazer uma leitura diária também da palavra de Deus, dos trechos da Bíblia, e você fazer sua reflexão e estreitar teu relacionamento com Ele. Não tem nada mais importante do que isso. Vai lá, não deixa de ir. E isso fala muito também da nossa tentativa de amadurecer a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, dia a né? dia. Como isso funcionou para ti? Depois do teu testemunho tão forte de cura, como isso funcionou depois? Isso influenciou mais, assim, a tua vida com Deus? Sim. Tem uma música que ela diz assim, eu não quero só dizer amém, eu preciso mostrar com a vida que eu creio. E ela me marcou muito na minha juventude. Né? A minha juventude dentro da igreja ela sempre foi muito marcada pelas músicas que foram compostas para Deus. A música católica ela é muito rica. A música sacra, a música popular católica, né? Essa tradição toda que nós temos, as missas de igreja das antigas, como a Barca, né? Essas músicas todas, elas marcaram a minha vida. Então essa música, ela chega nesse momento. Eu não quero só dizer amém, eu preciso mostrar com a vida que eu creio. E o que acontece a partir de então? Aumenta o desejo de servir. Eu queria servir, eu queria dizer muito obrigado com o serviço. Mas ainda tinha uma inquietude muito grande. Que essa inquietude só foi passar quando eu escrevi a minha carta de desligamento. E você, na Caju, quando você é compromissado, você precisa comunicar que você vai sair.
Às vezes a comunidade nunca te prende, ela nunca te aprisiona. Mas às vezes ela te convida a não sair porque ela percebe em você que não é o momento. E às vezes ela te permite sair, que foi meu caso. Eu recebi uma das cartas mais bonitas da minha vida, me encorajando a seguir a missão que Deus tinha sonhado, pedindo que eu tivesse discernimento, que eu carregasse a vocação da alegria da ressurreição, que eu carrego até hoje, né, com muito orgulho. Né? A vocação da Caju é bela, né? E a vocação que está em mim. E aí eu fui atrás, falei, não, Senhor, o que é que tu queres? E aí as missões começaram a aparecer. E como é que a gente descobre o que Deus quer da gente? Joelho no chão e olhar no alto. Isso. Joelho no chão e olhar no alto. Deus, hoje eu estava estudando, eu tento estudar todo dia. Se eu estou no meu trabalho, parei no almoço lá no hospital, eu tento dar uma estudada. Ou então eu estou trabalhando, estou montando alguma coisa lá para o hospital, aí eu estou com um fonezinho aqui escutando uma pregação. Eu me policiei para isso. Eu estou nesse ritmo também. É disciplina. Oração para mim também é disciplina. E aí, Andréia, Deus nunca vai te dizer nada que vá de encontro à palavra. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está na missa em pecado mortal que você não confessou tudo mais e vem aquela vozinha assim, vai comungar, Deus é amor, vai lá. Vai lá, recebe ele. Ali, amigo, é o Satanás falando contigo. Porque a comunhão que salva é a mesma que condena. Então, como é o rei dos reis que está ali, você não pode estar sujo para receber Jesus dentro de você, imundo pelo pecado. Viu como vai de encontro à palavra? E tem um montão de gente que acha que está tudo bem. Nossa, está se condenando e não tem noção. Só que as pessoas têm medo de falar isso. Eu perdi esse medo. Porque, vão te cancelar, né? É como falam hoje em dia, né? Vão te cancelar, vão te excluir. Mas o que fizeram com Cristo? Mas tu sabe, Rodolfo, assim, hoje em dia quase não se fala do pecado. É o relativismo. Não é pecado. É algo que você está fazendo para sua felicidade. Sim. É uma preocupação Não é assim. pecado. Na cabeça das pessoas hoje, Andréia, me permite até um desabafo. Só existe o plano terreno. Sim. E o plano da graça? Que olha só, se Deus nos deu um anjo da guarda, todos nós aqui temos nossos anjos da guarda. Nesse momento, o meu está aqui comigo e o seu está com você. E eles vão nos acompanhar até o dia que nós formos para o céu, se Deus quiser, e nos acompanharão no purgatório. Só não no inferno. Que é condenação eterna. Quando tu tens a noção de que você não está sozinha num quarto, porque preste atenção, a maior parte dos nossos pecados, nós pecamos sozinhos. Sozinhos. Quando nós vamos deitar, os pensamentos libidinosos, pecaminosos. Claro que boa parte do nosso pecado é com o outro. Mas quando tu estás sozinha, que as pessoas não têm medo, quando tu estás dentro do teu quarto, que tu estás preocupado em matar alguém, em prejudicar alguém, ou em te masturbar, ou em tentar fazer alguma coisa ilícita, ou encher a tua cara de bebida, ou te acabar cheirando pó, né? Coisa que as pessoas não falam, mas elas fazem isso sozinhas. Mas quando tu tens a certeza que num plano da graça, naquele exato momento que tu queres pecar, tem um anjo da guarda do teu lado, olha o plano da graça interferindo no plano terreno. E é o que acontece hoje, as pessoas só vivem o plano terreno. Só que Deus, ele não está no plano terreno, ele criou o plano terreno para nós. Ele está dentro de nós, está na Sagrada Eucaristia, mas ele nos olha. Então, por que não viver também o plano da graça se é ele que transforma o nosso? Tu me perguntaste agora, poxa, Rodolfo, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? O que tu estás fazendo? Tu estás estudando, rezando e pedindo a Deus discernimento. Lembra da nossa conversa aqui antes do estúdio? Tu disseste, eu fui buscar discernimento. Olha a grandiosidade da tua ação, André. Tu foste buscar discernimento, pedir de sabedoria, o que Salomão faz no Antigo Testamento. Ele pede um coração puro, um coração manso e pede sabedoria e discernimento. Tu pediste a mesma coisa e foste para diante do Santíssimo rezar lá na Semente do Verbo. E um beijo, Semente do Verbo. Gosto muito. Irmão João Batista, que eu tenho um carinho imenso. Então, assim, é assim que tu vai descobrir a vontade de Deus. E foi assim que eu descobri. E é assim que todo cristão descobre. Lembra que a gente falava de extraordinário? Sim. As pessoas pensam assim, Andréia, que para saber a vontade de Deus, que uma nuvem vai se abrir. É muita petulância nossa, minha irmã. Eu falo tanto isso, que uma nuvem se abra, venha a voz de Deus e diga, Andréia, fazei vós um podcast para mim. Não é assim que vem, gente. Não é. Isso aí é o céu da televisão, entendeu? Isso é o céu da Globo, isso é o céu dessas emissoras que criaram um céu fictício que não é a realidade celestial. Até porque nem o homem viu o céu.
Nenhum. Então como é que você vai saber como é o céu? Deu para entender? Sim. Então Deus não vai usar do extraordinário, ele vai usar do ordinário. É alguém que chega contigo num dia que tu estás numa dúvida muito grande e fala alguma coisa que é condizente com a palavra de Deus. Com toda a licença. É alguma coisa que é condizente com o que está aqui. Sim, com Se tu não certeza. sabes o que fazer na tua vida, aqui tem o livro da sabedoria, tem o livro de provérbios, tem eclesiástico e eclesiastes. O que não falta aqui é conselho. Eu falo para todo mundo, já falei em outros podcasts aqui, nossos programas, que aqui é onde você encontra tudo que você precisa para a sua vida. Você quer saber sobre gestão de pessoas? Tem aqui. Tem aqui. Você quer saber sobre finanças? Tem aqui. Sabe? Absolutamente tudo que você precisa sobre família, sobre, relacionamentos. Tem tudo aqui na Bíblia. Tudo que você André, precisa. uma jovem uma vez, nesses retiros da vida aí, que eu já, graças a Deus, já perdi a conta de quantos eu fui. Mas pela graça de Deus, não pelo meu merecimento. Mas porque é muito mais para mim do que para eles. Eu não tenho dúvida disso. E pense na quantidade de livro de autoajuda que essa menina tinha. O que ela tinha de livro de autoajuda, eu acho que ela comprava um apartamento. Nossa. Pequeno. E aí eu disse para ela, rasga todos. Porque o que tu precisa está aqui. Até porque todos eles vêm beber daqui. Vem beber daqui. Vai na fonte. Sim. Não gasta teu dinheiro. Compra uma Bíblia como essa aqui, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, que são traduções muito mais próximas do aramaico, né, do próprio francês, como foi traduzida, e tem um rodapé que te instrui, que te explica, que tem uma fonte segura, a gente sabe quem está produzindo, porque tem algumas Bíblias, até mesmo católicas, que eu não recomendo. Porque já relativizaram a tradução. E aí vão incorrer no pecado que o mundo está cometendo hoje. Então a gente não brinca com o que é sagrado. A gente precisa buscar sempre a fonte, a melhor fonte. Sempre a melhor. Né? Ter muito cuidado com isso, especialmente nos dias de hoje. Sim, tem sem muita dúvida. coisa sendo modificada, a palavra tem sido mal interpretada. Ao bel prazer do homem, né? São as pessoas querendo que Deus caiba na vontade de cada uma delas e não se esforçar para caber na vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Para para executar, para perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Sim. O que tu queres que eu faça? Que foi o que Nossa Senhora fez. Por isso eu sou encantado com ela. Entendeu? Encantado, porque ela se fez... Olha, São Luís Maria Guilhom de Montfort, no Tratado da Santíssima Virgem, da verdadeira devoção, que é essa correntinha que nós escravos usamos, né? A gente recebe uma cadeia, isso que a gente chama de cadeia, e nós somos escravos perpétuos, nós somos escravos perpétuos da Santíssima Virgem. Tudo que é nosso passa a ser dela. É a consagração. Total, é a consagração total. Entendi. Você entrega toda a sua vida para Nossa Senhora. Ela que rege tudo. Hoje a minha família, toda é dela. Meus bens materiais, todos dela. Minha vida profissional, toda dela. Minha vocação, toda dela. O meu apostolado, todo dela. Rodolfo, aproveita que tu estás falando sobre Nossa Senhora. Sim. E fala sobre a questão de o que é Nossa Senhora para nossa igreja. Olha, eu achei que eu não fosse chorar. Mas quando me pedem para falar de Nossa... Vamos chorar juntos. Quando me pedem para falar de Nossa Senhora, meu coração ele dá uma disparada. Porque eu não conhecia Nossa Senhora. Eu era devoto de Nossa Senhora. Eu amava fielmente Nossa Senhora. A cada sírio, a cada trasladação. Sempre fui muito apaixonado por ela. Na época que eu tive o tumor, naquela oração que eu contei para vocês há pouco, eu dizia, Senhor, me tira do inferno ou do purgatório, porque eu vou fazer uma confusão tão grande que vai me tirar de lá. E eu pedia para ele, eu quero ver Nossa Senhora. Eu tenho loucura para ver Nossa Senhora. E aí, minha irmã, quem é Nossa Senhora? Ela é a rainha do céu e da terra. Ela é escolhida. Olha o moral dela. Ela é escolhida pela primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ela gera o Verbo Divino que se fez carne e habitou entre nós, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Cristo. E ela é esposa do Espírito Santo, que se torna fecundo para fecundá-la em santidade. Então, a Santíssima Trindade escolheu essa mulher. Então, não é uma mulher qualquer. As pessoas até dizem assim, né? Nossos irmãos protestantes, infelizmente, falam isso. Porque se ela fosse importante, Jesus não a chamava de mulher. Não, quando Jesus a chama de mulher nos evangelhos, quando ele se refere a ela como mulher, é para confirmar
que ela era a mulher do Gênesis, falada no Gênesis, e ela era a mulher do Apocalipse, que pisa na cabeça da serpente. A que tinha a coroa debaixo dos seus pés, ela que tinha a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa, que esmaga a cabeça da serpente. Mas ela é muito mais do que isso. Ela, pela humildade perfeita dela, por ela ter se feito menor que o pó, por nunca ter quisto nada na vida além do que fazer a vontade de Deus, Deus se encantou com a humildade dela e a tornou rainha do céu e da terra. É impossível uma mulher que gera o próprio Cristo não seja santa. Imagina o cordão umbilical, os sangues, os fluidos corporais sendo trocados com o próprio Cristo. Ali, biologicamente, Deus já está tocando nela, já está santificando o corpo dela por inteiro. E ela é a Imaculada Conceição. Sabe como São Luís chama para ela, Andréa? Não. De tesoureira do céu. Olha só. Nenhuma graça, nada, nenhum milagre vem a esse plano terreno se não passar pelas mãos dela. É a nossa grande intercessora, né? Totalmente. Ela é a onipotência suplicante. Eu gosto de falar assim, intercessores somos nós. André, eu vou rezar por ti. Aí eu falo, no meu terço, reza uma Ave Maria. Maria, ela é intercessora, mas o nível de intercessão dela é o nível da onipotência suplicante. Tudo ela alcança pelas suas súplicas. Isso. A onipotência de Deus foi colocada de forma integral nas súplicas de Maria. Entenda, ela não faz o milagre, mas o que ela pede para o filho, e o filho, por ser o filho perfeito, ele atende. E ela não pede nada que vá de encontro à vontade do filho, nem do próprio Deus, nem do Espírito Santo. Então, tudo que ela pede está dentro dos planos e não incorre contra o que Deus sonhou. Por isso que ela é atendida. Eu lembro muito, sempre quando a gente fala assim de Nossa Senhora enquanto intercessora, eu lembro muito do filme do Alto da Compadecida, que tem aquela cena, né? Onde é o João Grilo? Não, ou é o Chicó, não me lembro mais. Também não lembro. Qual dos dois? Que tá ali já nas últimas, o diabo tá assinando já para levar ele pro inferno. Aí ele, peraí que eu ainda tenho mais uma última cartada, e ele faz o pedido pela intercessão de Nossa Senhora, e ela vem, intercede por ele, e ele não vai, né? Eu dei um spoiler. Vocês já viram esse filme, com certeza. É um clássico do cinema nacional. E eu sempre me lembro disso, porque se nós oramos por alguém, né? E pedimos e fazemos essa intercessão junto a Deus, por que não ela? Né? Por que não? Logo ela, que Quem é tão conheceu especial. Cristo melhor do que ela? Só o próprio Deus. Porém, eu sempre tenho o cuidado de dizer assim, Rodolfo, para nós católicos, né? É muito importante que a gente ame Nossa Senhora pela importância dela. Porém, a gente precisa conhecer muito mais sobre o filho dela também. Sim. Né? Porque, fazendo uma autocrítica, assim, o católico, ele não é tão conhecedor da palavra. Eu até acho que agora está mudando um pouco, sabia? Graças a Deus, começou a mudar bastante. Eu acho que está mudando, mas antes não. E quando a gente não se aprofunda na palavra, a gente deixa de conhecer o essencial, que é Cristo. Porque, no final das contas, a gente tem que ser uma cópia de Cristo, né? Claro que temos ali os santos para nos inspirar, né? Mas o fundamental é você conhecer Cristo. Tenho um primo muito querido que ele anda com a imagem de Nossa Senhora no bolso. E outro dia eu estava conversando com ele e falei assim, primo, eu acho tão lindo tu andares com Nossa Senhora junto a ti, mas tu tens tido cuidado de te aproximar de Jesus também? Porque a gente precisa, né? Eu acho que ter dentro da gente, do nosso coração, do nosso conhecimento também, compreender o funcionamento dessa família perfeita. Sim. Né? Se tu estudares, André, verdadeiramente Mariologia, ela vai converter para o Cristo. Se tu estudares o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, se tu leres o Glórias de Maria, tu vais desembocar em Jesus. Tudo se leva tu estudares São José, como se deve estudar,
tá? Porque as pessoas confundem. Estudar é você ser técnico. Uhum. É você tentar ligar os pontos, é você tentar compreender, é você questionar. Eu não convido as pessoas a estudarem à luz da fé. Mas Eu a gosto luz- que elas estudem à luz da razão para elas entenderem. Quem é Nossa Senhora? Quem é São José? São as pessoas escolhidas para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sim. Que, por desígnio de Deus, quis que essas pessoas estivessem no plano da salvação. Mas tudo vai em direção do próprio Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Só que Nossa Senhora é uma via de amor. Ela é a via mais suave. Você pode ir sozinho para Cristo. Você pode ir através da vida de um santo. Eu escolhi por Nossa Senhora. Com certeza. Entendeu? Eu escolhi por ela. Mãe, eu preciso da tua suavidade. Eu sou colérico, sou sanguíneo muitas vezes. Eu preciso da tua suavidade, da tua calma, do teu abrir de olhos para enxergar o teu filho e enxergar o que ele quer para mim. Tanto que eu só comungo com Nossa Senhora agora. Toda vez que eu comungo, e eu peço verdadeiramente, por saber que Cristo está ali, por me preocupar com Nosso Senhor, eu digo, mãe, que o meu coração seja o teu, que a minha alma seja a tua, para que eu possa receber de alguma forma Jesus Cristo da maneira que ele merece ser recebido. Traz contigo toda a milícia celeste, todos os anjos do céu, para recebê-lo dentro de mim, porque eu não sou digno. Então, quando tu tens noção da tua pequenez, real conhecimento do teu nada, e quando tu percebes que tu não tens condições de ir a Cristo pela tua indignidade, Maria, ela vem e te honra. Então, hoje eu sei mais de Nosso Senhor, porque eu sei mais de Nossa Senhora. Que lindo. Rodolfo, para a gente, infelizmente, começar a encerrar a nossa conversa, eu quero te fazer 2 provocações. A primeira é, por que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Porque quem não crê não chega ao céu. Quem não crê se torna um ateu. E a pior situação que existe é do ateu. Porque até o diabo acredita em Deus e o teme. Eu tenho amigos que se dizem ateus e eu falo que eles são muito acomodados porque eles sabem que eu fico orando por eles, né? Então, Ore muito. Precisam muito. Todos isso. nós, mas eles em especial. Isso. E a segunda provocação é: Deus existe e eu posso provar. O que tu me falas sobre isso? Deus existe, eu posso provar. Eucaristia. Sem sombra de dúvidas. Basta você olhar para a Eucaristia. Basta você pedir a graça a Deus. Senhor, eu quero te reconhecer na Eucaristia. Não é dom. Não é dom, é graça. Tem uma diferença muito grande. Dom, algumas pessoas têm, outras não. A graça é para todos. A Eucaristia é o próprio Jesus para todos. Deus existe ali, eu posso provar. Peça essa graça a Deus e se ajoelhe diante do sacrário, diante de uma adoração, de um ostensório, que Deus vai se revelar para você. E aí não sou eu que vou provar, Ele mesmo prova. Meu amigo, a gente falou sobre tanta coisa aqui. O que tu gostarias de deixar como mensagem? O que tu pretendes ainda fazer nos teus desafios? Faz uma mensagem final pra gente. Uma mensagem final. Sede santos, buscai a santidade com todo o amor do mundo, porque vale a pena. Tornem-se escravos da Santíssima Virgem. É fundamental para os dias de hoje, né? Escatologicamente falando, é fundamental, né? Para esse futuro tão nebuloso, né? Tão sombrio que está por vir. E tenham uma vida sacramental. Estejam sempre em dia. Comunhão, confissão. Busquem sempre uma vida sacramental. Não fiquem só com uma missa de domingo. Né? Procurem buscar uma vida sacramental. Só de vez em quando der. Vida sacramental e a prática das virtudes. Eu acho fundamental hoje em dia. Pratique as virtudes. E também as obras de caridade. Que aliviam nossas penas no purgatório. Servir é importantíssimo. Quem não serve não leva a vida perdendo tempo. Com certeza. Meu amigo, muito obrigada. A gratidão é toda minha. Muito obrigado. Que a gente agradece assim aqui, com as mãos dadas, passando essa bênção que foi
a tua presença aqui. Muito obrigada mesmo por tudo, por vir dividir a tua história. Não só comigo, mas com todo mundo que está assistindo o CristoCast. Eu tenho certeza que essa energia de amor de Deus aqui que a gente está sentindo vai chegar aí para você. Tenho muita gratidão, viu, por tu acreditares aqui no projeto e vir aqui me presentear. Uma honra para mim, tenha dúvida disso. Eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Obrigada como pela eu costumo confiança. dizer, muito de nada. E você que está aí do outro lado, ficou até agora, eu quero também te agradecer que você ficou acompanhando o nosso bate-papo. Na verdade, um grande testemunho sobre a glória de Deus, a ação de Deus na nossa vida. E é dessa forma que eu escolhi fazer a minha missão de levar essas mensagens para que Cristo chegue no seu coração. Eu quero muito que o teu coração se abra e que se encha de amor. Então eu te convido para você se aproximar de Deus, busca a palavra, ainda que seja aos pouquinhos, mas o importante é que chegue uma sementinha bem aí dentro do teu coração, tá bom? E aí eu te peço, comenta aqui o que você achou que foi mais importante, que arrebatou teu coração. Manda esse episódio para as pessoas que você sabe que estão precisando receber uma mensagem de Deus. Você também pode ser esse canal de bênção. E, como você sabe, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.